Olá, saudações, bem-vindo à TV Manancial. Este é o programa com o nome O Momento da Escola Sabatina. Programa este que tem como objetivo resumir as lições que nós temos estudado ao longo da semana. Só para lembrar que nós, ao longo desse primeiro trimestre, estamos estudando o livro que tem como tema Cristo em Filipenses e Colossenses. Olá, vamos falar muito sobre um grande autor que é considerado como o maior evangelista do Novo Testamento. Sabe quem é? É esse mesmo, Apóstolo Paulo. Aquele que foi o perseguidor dos fiéis, hoje é considerado como o maior evangelista do Novo Testamento. Paulo é considerado como um grande autor e ele escreveu 14 livros. Se a gente perceber muito bem, alguns estudiosos explicam que o livro de Hebreus também foi escrito por ele. Mas isso depende muito da sua interpretação. Então, podemos considerar que o apóstolo Paulo é o autor dos 13 a 14 livros. E nós vamos destacar muito o livro de Filipenses e Colossenses. Olá, Colossenses e Filipenses, esses dois grandes livros foram escritos por volta de 61 a 63 anos depois de Cristo. Isso foi ao longo dessa semana. Estudamos um tema muito importante, a lição número 12. A lição número 12, ao longo desse todo o tempo, eu posso fazer uma pergunta. Qual é a lição que você tirou, que você estudou, o que você aprendeu sobre esse estudo que nós tivemos, a lição número 12? Só é lição quando nós praticamos. Então, uma reflexão aí daquilo que foi o estudo da lição, que estamos aqui a resumir. Convivendo com os outros. Este é o tema principal da lição número 12. Olha, o versuário está no livro de Colossenses 4, versículo 6. Diz assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, que saibam como devem responder a cada um. Olha, o apóstolo Paulo, quando escreve essa palavra, ele envia a igreja lá em Colossos. Ele começa a exortar ao povo que pudessem ser sábios na forma de agir, na forma de pensar, na forma de andar. Porque o cristão deve ser exemplar. E essa lição, convivendo com os outros, falou muito acerca da relação entre marido e a esposa. Olha, a questão de marido e esposa é uma questão que começa logo no princípio. Vamos falar um pouco do casamento. Deus, quando cria o Adão, ele entendeu que era necessário que tivesse uma mulher. Então, o casamento faz parte da criação. Falando do casamento, é falar da criação. Então, a relação que existe entre a esposa e o marido deve corresponder com assim diz o Senhor. Você que é mamã, você que é mulher, que está em um relacionamento, qual é o tratamento, qual é o respeito que tens mostrado ao seu marido? Olha, Cristo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 6, é representado, não é? É comparado como marido. Olha, aí diz que o Paulo exorta que as mulheres devem que amar os seus maridos, devem ser que submissas aos seus maridos. Então, Cristo sempre comparou um casal com a sua igreja. Do mesmo modo também que os maridos devem que amar as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Então, seu irmão, você que é marido, você que é mulher, tens um bom relacionamento dentro do seu lar, significa dizer que não terás dificuldades quando vai se falar a questão do quê? Da igreja. Por isso que hoje temos muitas dificuldades dentro da igreja, porque nós temos família desestabilizada. Uma família bem organizada não traz problemas dentro da igreja. E a lição da segunda-feira falou a questão da submissão dos filhos aos seus pais. Mas também é importante que haja a implementação dos pequenos cultos dentro dos nossos lares. É importante que o pai tenha a capacidade de instruir seus filhos. Olha, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 22, aí diz que eduque a criança no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, não possa se desviar dele. Então é importante que o pai tenha grande responsabilidade na instrução dos seus filhos. Porque quando
vai sair com ensinamentos positivos dentro do lar, poderá contribuir positivamente dentro da igreja. É importante. Se nós queremos ter uma igreja viva, uma igreja bem organizada, uma igreja espiritual, precisamos também investir muito nas famílias. Qual é o ensinamento que o irmão tem feito, tem dado dentro da família? Qual é o teu papel? Oh, meu caro irmão, você que é filho, olha, Deus orienta que é importante obedecer e honrar os seus pais para que os seus dias se prolonguem na terra. Então, primeiro deve considerar o teu pai e a tua mãe. Porque se você não conseguir respeitar os seus pais, terá dificuldade a honrar o Deus que você nunca viu. Então, nossos pais representam Deus na terra. E a lição da terça-feira, que falou das relações, olha, é muito importante. Eu até fico muito triste quando vejo alguns irmãos dentro da igreja que dirigem alguns departamentos que eles centralizam tudo somente para eles. A igreja trabalha no coletivo. Deus, quando nos chamou, olha, quando Jesus chamou seus discípulos, ele não trabalhou com uma pessoa. Ele era Jesus, tinha capacidade para levar o evangelho ao mundo, porque era Deus. Mas ele precisou trabalhar com os homens. Daí tem a importância, é uma grande importância quando nós trabalhamos em comum, quando trabalhamos em união. A união faz a força. E é importante quando nós nos unimos. É importante quando nos dedicamos, quando estamos a falar sobre a palavra de Deus. É importante. Também falou um pouco sobre a questão da oração. Olha, a oração é um dos elementos muito importantes na vida cristã. Se você quer ter uma comunhão com Deus, deve investir muito na oração. Se você quer se conectar com Deus, você precisa saber orar. Apóstolo Paulo, quando ele decidiu levar o evangelho lá em Roma, lá no palácio onde vivia o César, ele confiou na oração. Não confiou simplesmente na sua capacidade humana. Quando se fala de negócio de Deus, é necessário que a gente peça aquilo que é a questão de quê? De oração. É muito importante orarmos. É muito importante nos dedicarmos a Deus. Olha, a parte que me chamou mais a atenção nesta lição, a lição da quinta-feira, tem uma frase que diz assim: infelizmente, nós somos cristãos. Temos tudo, mas não somos cristãos. Eu repito, infelizmente, somos cristãos. Temos tudo, mas não somos cristãos. Olha, Jesus, quando olhava para os fariseus, ele chamava de hipócrita. Sabe por quê? Porque eram cristãos falsos. Eles defendiam algo que não era verdade. Eles eram falsos de coração, eram cristãos falsos. Não eram praticantes da verdade que eles conheciam, eram dotos de conhecimento. Então, se você quer nos acompanhar, nos ajude a crescer, partilhe esses estudos, é muito importante, nos ajude a evangelizar, nos ajude a testemunhar a palavra de Deus. É muito importante. E também pode nos seguir, nós estamos presentes no Facebook, TV Manancial, estamos no YouTube com o mesmo nome. Siga-nos para mais estudos como esse que nos ajuda a crescer. Muito obrigado.